Ora bem, isto vai ser uma quase repetição, vai ser mesmo uma repetição de um vídeo que eu pensei que tinha acabado de fazer, mas entretanto apaguei. E portanto, isto vai ser supostamente um vídeo chamado O Lado Positivo da Colonização Portuguesa. Pronto, para quem alguma vez tenha pensado, pronto, houve umas pessoas quaisquer que estavam naquele sítio ali, naquele cagalhão territorial deste planeta enorme, né? E essas pessoas quiseram explorar o mundo e saber se todos os desenhos e teorias que existiam em papel estavam na realidade, existiam na realidade. Pois já na altura em que o Vasco da Gama, etc., foram explorar aqui o resto do mundo, já havia mapas exatamente iguais aos mapas que existem na atualidade. Portanto, o continente africano e americano e asiático já existia em papel, mas provavelmente, pronto, não havia propriamente uma certeza se aquilo era verdade ou não. Portanto, tiveram que ir à descoberta. E pronto, e então eles foram descobrir várias terrinhas do mundo, não é? Descobriram Angola, descobriram Macau, descobriram Moçambique, Cabo Verde, pronto, o Brasil, etc. Pronto. E nessa descoberta, o que é que houve? Houve uma espécie de confrontação cultural que via que o outro lado não estava tão avançado. Portanto, quando os portugueses chegaram a Angola, viram que havia lá por lá um monte de gente que na verdade, na altura, eles andavam todos a batalhar uns com os outros por tudo e por nada. Não havia uma organização, não havia um sistema judicial, não havia um sistema educativo, não havia um sistema político. Algo que já existia em Portugal. Em Moçambique é a mesma coisa. Em Macau foi mais ou menos, foi um bocadinho diferente, porque já havia tudo isso na China. Contudo, isto depois depende dos negócios, porque antes de tudo isto tem a ver com negócios. É claro que, ora, em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e Brasil, houve troca de conhecimento. Houve uma necessidade de trocar o conhecimento e, portanto, de aplicar esses conhecimentos no outro sítio. E, na atualidade, podemos dizer que em Angola, em Moçambique, em Guiné-Bissau, em Macau, no Brasil, etc., quase todos estes países têm um sistema de educação, têm um sistema judicial, têm um sistema económico, existe organização, não é? Existe na mesma corrupção como sempre existiu. Mas a questão é, pronto, o core, o lado mais bruto das próprias comunidades já é uma coisa, um sistema articulado, porreirinho. Ora, isto vai ser como o lado positivo, é que, pronto, o lado positivo é este, é que houve uma troca de conhecimentos. E nessa troca de conhecimentos houve, claro, naturalmente, uns negóciozinhos. Os negócios em princípio, seja há 40 séculos atrás ou na atualidade, eles tendem a ser um bocadinho corruptos, ou bastante corruptos, pois é na condição de fragilidade económica que somos capazes de pôr de lado os nossos valores e violar ou violentar alguém em prol do retorno económico, que nos irá dar a liberdade de escolher se queremos comer uma sopa ou se queremos dormir num hotel, tanto faz. Depois está na escolha de cada um. Mas é preciso, esse sistema que nos motiva a participar com mais alguém sobre seja lá o que for, para haver um retorno económico. E, portanto, para termos a liberdade de escolher, seja lá o que for. E, naturalmente, que
mesmo que tenha havido coisas más, no sentido em que alguns, por exemplo, em Angola, não é? Angola diz aqui África Ocidental Portuguesa, não é? Mas na atualidade, creio eu, não é? Exatamente, na atualidade, Angola já não é portuguesa, mesmo que existam vários, portanto, existe a língua, existem, lá está, um monte de estruturas que existem por uma influência portuguesa. Okay? Mas, na atualidade, felizmente, a meu ver, não é? Houve um desligamento da necessidade de dominação do outro país, ora porque houve o reconhecimento de que esse país já era capaz de ser independente, ora porque, pronto, nesta noção de que, alguns no tempo, houve a consideração de que os portugueses não tinham necessidade de dominar o próximo. Claro que esta questão, outra vez, da dominação tinha a ver com economia, nada mais. Negócios, nada mais. Foi uma das coisas que, digamos assim, pôs Portugal e Espanha há uns séculos atrás como os países que dominavam o mundo. Dominavam o mundo porquê? Porque dominavam certas rotas que permitiam fazer negócios com vários países e retirar e, portanto, extrair vários recursos naturais que não existiam e que não existem em Portugal, e pronto, e alguns melhoraram a sua economia em prol dessas descobertas. Alguns, nesta descoberta, houve a troca de conhecimentos. Vários países adquiriram a língua portuguesa, ora por vontade própria, ora por imposição dos portugueses que dominavam aquilo. E pronto, e depois houve a interiorização de vários sistemas que, outrora, isto é, quando os portugueses lá chegaram, não existia. Principalmente em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, até no Brasil. No Brasil não existia nenhum organismo judicial, não existia nenhum organismo económico, não existia escolas, pronto, não existia um monte de coisas que, para os portugueses, já naquela altura, era normal existir em todo lado. Pronto. Salvo, pronto, depois haver, da mesma, na altura dos portugueses, uma discriminação social e, portanto, só os ricos, digamos assim, é que podiam estudar e os pobres não podiam. Contudo, até isso foi mudando, até em Portugal. Felizmente, hoje, qualquer pessoa pode estudar e pronto, desde que tenha um mínimo de dinheiro. E mesmo assim existem, por exemplo, as escolas públicas que minimizam o gasto de uma forma, quase astronómica, não é? Na comparação de uma escola privada, aquilo são uns troquinhos. E portanto, isto, digamos assim, que será o lado positivo da colonização portuguesa. Houve a troca cultural, a troca linguística, a troca de conhecimentos, E na atualidade, Portugal já não é um país importante porque desligou-se da necessidade de dominar o outro. Simples. Agora, portanto, por exemplo, Angola, em princípio, tem todas as condições para ser independente e ser capaz de gerir, portanto, a terra que lhe pertence, e o território que lhe pertence, é capaz de lidar com todos os problemas possíveis associados à política e, portanto, até aquelas conquistas armadas, etc., não é? Que fazem parte também da história. E tem isso porquê? Porque houve essa partilha de conhecimento. Se não houvesse, não tinham, porque até lá, quando os portugueses chegaram lá, não existia isso. Não existia.
E como não existia, claro, os portugueses, na altura também, não é? Tendo em conta que eram considerados por muitos bárbaros, mesmo que eles se vestissem de uma forma bonita e tal, eles, pronto, eram assim também meio bárbaros. Houve a escravatura, não é? Pronto. Eles, claro, lá está, chegaram a um sítio que não existe uma estrutura de controle de nada, pronto, eles puderam ser, pronto, como a sociedade gosta de usar o termo, anarquistas. Havia um anarquismo. Portanto, chegámos lá e dizer, vamos fazer como nos apetecer, porque aqui não existe um sistema que nos possa condenar. Pronto, porreirinho. E claro, fizeram o que queriam, porque não existia um sistema que fizesse esse controle. Na atualidade, em princípio, quase todos os países do mundo, principalmente aqueles que tiveram influência portuguesa, já são capazes de fazer isso tudo. Sendo que, lá está, depois houve aqui influências religiosas, por exemplo, que, por exemplo, aqui o animismo fazem parte das várias religiões africanas, que em grande parte foram dizimadas em prol portanto, da expansão do cristianismo. Algo que o cristianismo e, portanto, a Igreja Católica e os representantes da mesma deveriam, portanto, demonstrar arrependimento, mesmo que, pronto, não foram eles a produzir isso, não é? Foram outras pessoas a produzir as coisas más, mas mesmo assim é porreiro haver uma demonstração de arrependimento, pelo menos por parte das instituições que representam as outras instituições, ou, portanto, que representam um passado qualquer, não é? Pronto, como vocês sabem, da maior parte das religiões que existiram no mundo, a religião e as duas religiões mais mortíferas da história da humanidade foi o cristianismo e o islamismo. Okay? Os judeus quase nunca, só agora com Israel é que andam a ser mortíferos contra os outros, mas durante séculos os judeus nunca se juntaram propriamente às guerras nem nada. O cristianismo, a partir do século IV, com a entrada de Constantino, pronto, começou a sua expansão de uma forma quase impossível de controlar. E é por isso que na atualidade existem, um monte de países, principalmente em África, tal como Angola, Moçambique, etc., que são maioritariamente cristãos, tendo em conta que lá está, que o cristianismo, o cristianismo vem, não é, do Médio Oriente, vem da Palestina, não é, da Cisjordânia. O cristianismo aparece ali. Não é? Portanto, até os portugueses, que são, até o Portugal, que é cristão, outrora não era cristão. Mas pronto, houve vários desenvolvimentos, as várias conquistas, e essas conquistas dizimaram as outras culturas e os outros povos. E agora, na atualidade, existe uma consciência, e essa consciência, por norma, ao haver consciência, existe o arrependimento, pois sem consciência não pode haver arrependimento. É um dos valores, talvez um dos melhores valores que o cristianismo tem e que serve no propósito judicial, serve à justiça. Seja a justiça legal, seja a justiça cívica. Pronto, vamos pôr de lado a justiça criminal, porque essa continua, creio eu, não faço ideia, mas deve continuar mais ou menos igual ao que foi sempre. Com arrependimento ou sem arrependimento, há sempre um castigo e, por norma, é mortal. Pronto. Creio que é tudo. Vamos ver se eu desta vez não apago o vídeo.
E pronto, infelizmente, lá está. Há coisas curiosas. Quem quiser, vai a uma livraria qualquer e vê que existe imensa literatura escrita por soldados, isto é, pessoas que foram obrigadas a ir para a guerra, muitas delas contra a sua vontade, quando existia este homenzinho, o Salazar, em poder, não é? E grande parte dessa literatura fala muito bem de África, fala bem dos africanos, das mulheres, dos homens, das cores, dos animais, demonstra que muitas vezes demonstram que não entendem aquilo que estão a fazer, porque aquelas pessoas parecem boas, e provavelmente eram, não é? Mas pronto, depois existiu aqui uma questão militar que quis conquistar, nada mais. Pronto, este é um problema milenar igualmente, infelizmente, não é? Que na atualidade já é opcional, pronto, olhinho. Eu já não preciso de andar a matar um inocente, porque eu também não sou obrigado a fazê-lo, porreirinho. E pronto, isso parece-me também uma demonstração de consciência de erros que o próprio país fez, alguns no tempo. Pronto, isso é fixe. E portanto, isto são questões, cá está, que eu acho que são mais ou menos positivas e que são mais ou menos felizes, pois houve uma espécie de ressentimento e arrependimento dos abusos que foram feitos. Porque, em princípio, o facto de instrumentalizar países que outrora eram, numa primeira perspectiva, como, portanto, povos selvagens ou primitivos, não, o facto de haver na atualidade um sistema judicial, económico, educacional, etc., a princípio é bom. Em princípio. Okay? Porque antes é o que eu disse. Antes, quando os portugueses, na primeira vez que foram, por exemplo, para Angola, aquilo, a malta andava batatada por tudo e por nada. Portanto, não havia uma espécie de civismo, não havia uma educação que é o encontro do conhecimento e do autoconhecimento e da necessidade de autocontrole e autodomínio comportamental que é necessário existir para que as pessoas possam viver em comunidade sem andarem abatatadas umas com as outras. Conhecimento esse que muitas vezes na atualidade está posto em causa, até nas sociedades mais avançadas, porque, pronto, lá está. Há um qualquer descontrolo emocional que normalmente está muito associado à sociopatia e que, pronto, e que tem que ser controlado, deveria ser disciplinado e educado, porque é a única forma de garantir que várias pessoas com diferentes opiniões possam viver em paz, juntas. Porque se cada um elevar aquilo que sente e aquilo que pensa acima de tudo, em princípio não vai haver paz nunca em lado nenhum do mundo. Em lado nenhum do mundo. Pronto. E é só isto. E portanto este foi o lado positivo da colonização portuguesa.